Ok, lição 5. Os componentes básicos da igreja local. Os componentes básicos da igreja local. Nós estamos na página 15. E eu gostaria de interagir um pouco com vocês esta vez. Então, preparem as suas mentes, as suas bocas. Eu quero que vocês falem um pouco comigo. O que é necessário para uma igreja local ser uma igreja local? Ou, em outras palavras, o que pode ser tirado de uma igreja moderna sem ela parar de ser uma igreja local? Quais são os componentes básicos? O que é que uma igreja tem que ter para ser uma igreja? Alguém me diga alguma coisa. Tem que ter isso, e você pode estar certo, você pode estar errado. A gente vai esclarecer mais para frente. Mas, pastor, tem que ter isso para ser uma igreja. Fala algo para mim. O que é? Membros, tem que ter membros. Amém. Muito bem, tem que ter membros. Que mais? A igreja tem que ter Jesus no centro. Amém. Que resposta boa, né? Bem pensada, né? Bom, outra coisa. O que uma igreja tem que ter para ser uma igreja? Templo, tem que ter um lugar para congregar. Ok, tá bom. Que mais? O Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Ok. Coisas bem interessantes, bem boas. Eu estou ouvindo vocês, não procurando corrigir nada disso. É só para ter umas ideias aqui. Mais alguma coisa? Palavra de Deus em nossa mão, ou seja, a Bíblia. Bom, ótimo, ótimo. O que mais tem que ter? Olha, ao nosso redor, a gente tem caixa de som, piano, púlpito, janela, ar-condicionado, iluminação, cadeiras, cerâmica, que mais? Inários, lugar para colocar ofertas e dízimos também, que mais? Pratos para ser do Senhor, tem que ter pastor, tá bom? Os frutos do Espírito. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Existem coisas que as igrejas têm, mas não são necessárias ou essenciais para a igreja. Existe? Sim ou não? Vocês acham? Sim. Tem coisas que não tem que ter. Ainda a igreja não tem. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É possível ter uma igreja sem pastor? É possível? O que vocês acham? Quem acha que é possível ter igreja sem pastor? Interessante. Quem acha que é possível ter igreja sem inário? Quem acha? Ok, tá bom. Quem acha é possível ter igreja sem dízimos e ofertas? Agora eu vejo uma confusão. É possível ter uma igreja sem uma Bíblia? Você levanta? Não? Sim? Não? Você acha que sim? Você acha que não? Interessante. Por que eu estou fazendo essas perguntas? Por que tem essa lição? Porque quando você é missionário, você tem um objetivo. Você quer ganhar almas e que essas almas se formem uma igreja local naquela comunidade. Só que eu, como missionário, devo ter o objetivo ou alvo de plantar uma igreja que tem um templo grandão com 200, 300 cadeiras ou 500 cadeiras, com 3 inários, com data show, com telão, com 5 caixas de som, com boa iluminação, com diáconos e 15 pastores e professores para cada idade na escola dominical, e um instituto e escola cristã. E daí eu tenho uma igreja, irmãos, porque é uma igreja. Tudo isso é necessário? Sim ou não? Ok, tudo isso é bom? É bom. Mas se é necessário? É outra questão. Essa aula é sobre os componentes básicos da igreja local. Eu vou fazer uma outra pergunta. Se eu sair da nossa igreja agora, falando, gente, tchau, vou plantar outra igreja em outro lugar.
Existe uma igreja aqui se eu fizer isso? Existe, né? Existe. A Igreja Batista Independente existe independente do pastor John. Interessante isso, não é? E na verdade a gente viu isso porque eu passei um ano fora recentemente e a Igreja Batista Independente continuava na obra sem eu. Amém, é isso mesmo. 3 anéis, amém, amém, amém. Isso. Vamos para a apostila aqui. Há muito para ler essa vez na apostila. O termo igreja local inclui 2 ideias. A primeira tem a ver com a palavra igreja, a segunda ideia tem a ver com a palavra local. Igreja, a palavra igreja, presta atenção, é uma congregação chamada para fora do mundo. Vocês estão vendo letras gregas aqui. A gente fala em português igreja. E a palavra aqui é eclesia, que parece uma palavra em espanhol, que é igreja. Igreja é espanhol para igreja, igreja parece igreja parece eclesia, e em inglês a gente fala church. Aqui há uma longa história, porque a gente não fala a palavra certa, que é church, bem de outra língua, kirkas, se eu não me engano, eu acho que é do grego. Mas enfim, o português conseguiu uma palavra boa, igreja. Mas o significado da palavra é uma congregação chamada para fora do mundo. A gente andava no mundo, seguindo o curso desse mundo. Jesus nos salvou, Ele nos chamou para fora. Agora nós estamos congregando aqui, não como um grupo misturado de crentes e descrentes, mas como um grupo de crentes. É uma congregação cristã, não a denominação, não a igreja. Então nós somos uma congregação composta de crentes, chamada para fora do mundo. E a segunda parte é a palavra local, uma congregação limitada por geografia. A minha igreja, que me enviou para cá, fica nos Estados Unidos. Ela é uma igreja local para aquela cidade de Powell, no estado de Tennessee, no país dos Estados Unidos. Eu agora plantei a Igreja Batista Independente com vocês aqui na cidade de Ouro Preto do Oeste, do estado de Rondônia, no país do Brasil, certo? Então, essa daqui é uma igreja local. Lá é outra igreja local. O pastor Brian tem outra igreja local. O pastor Sam, o pastor Jerry, o pastor Mike e outros têm igrejas locais, ok? Existe um jeito de usar a palavra igreja para falar de todas as igrejas. Só que nós estamos enfatizando a igreja local. E, na verdade, quando você estuda a Bíblia, você percebe que a ênfase na Bíblia não é juntar todas as igrejas, mas é a saúde de cada igreja individual, ou a igreja local. E eu fiz essas 2 perguntas para vocês. O que é necessário para uma igreja local ser uma igreja local, ou o que pode ser tirado de uma igreja moderna sem ela parar de ser uma igreja local. Vamos para o próximo parágrafo aqui. No primeiro século, não havia muito debate sobre esse conceito, o conceito de uma igreja local. A fé cristã era uma novidade. As igrejas eram simplesmente grupos de crentes que se separam do mundo, passando tempo juntos a fim de adorar a Deus em Jesus Cristo. Ao longo dos anos, as igrejas se desenvolveram de várias maneiras. Hoje, igrejas locais têm seus próprios prédios, inários, nomes, usos e costumes. Aconteceu várias divergências de crenças, então igrejas similares se juntaram para formar suas próprias denominações, convenções, associações ou comunhões. Nada disso existia no primeiro século. Tudo isso é uma coisa dos dias de hoje, vamos dizer. A plantação de igrejas, originalmente, nunca foi a obra de construir um prédio, colocar uma placa nele e convidar pessoas para frequentar os cultos. Por exemplo, o apóstolo Paulo planta uma igreja na cidade de Tessalônica. Ele vai para outro lugar.
Quando ele volta para Tessalônica, o que ele procura para achar o lugar da igreja? Provavelmente não tinha nem templo, nem placa. Tinha pessoas lá. Pessoas que acreditavam em Jesus e pessoas que não acreditavam. Ei, onde vocês vão estar nesse domingo? Nós vamos para a casa de Luiz. Bom, vamos para a casa de Luiz. Acho que não tinha Luiz no grego, mas vamos imaginar. Vamos para a casa de Luiz. A gente vai lá na casa dele. Tá bom. Nós vamos tomar a ceia, depois nós vamos para o rio e nós vamos batizar 3 pessoas que também receberem Jesus. Legal. Nós vamos orar. O ancião Tiago, ele vai dar uma palavra. Era isso. Não tinha caixa de som, não tinha pratos para receber o dízimo, não tinha inário. Provavelmente eles cantavam os salmos do Velho Testamento. É o que eles tinham. Eles não tinham ontem, hoje, paz. Eles não tinham assim, não existia. E na verdade, eles nem tinham uma Bíblia completa. Porque o apóstolo Paulo estava escrevendo ainda livros da Bíblia. Não é interessante? Quando você para pensar. Ter Bíblias e inários para todos também não era necessário para uma igreja local existir. Paulo plantava várias igrejas no primeiro século e nenhuma delas tinha tudo isto. Inclusive, nenhuma delas tinha uma Bíblia inteira. Como sabemos? Paulo não tinha terminado escrevendo as cartas que hoje fazem parte da Bíblia. Torna-se necessário voltar para o Novo Testamento para que possamos discernir o que é realmente essencial para um grupo de crentes ser uma igreja local. Agora aqui, na apostila, os componentes básicos das igrejas locais na época de Paulo. Resumindo o que o Novo Testamento revela sobre os componentes básicos de uma igreja local, o Dr. Clarence Sexton costumava dizer, ele é nosso pastor que faleceu: a igreja local neotestamentária é um grupo de crentes batizados que voluntariamente se reúnem para cumprir a grande comissão. Eu gostaria, se vocês puderem achar na folha esse negócio que ele falou, vamos ler em voz alta todo mundo. O nosso pastor falou tanto isso que a gente gravou, a gente memorizou. Essa é uma igreja local. O que é uma igreja local? Todo mundo? A igreja local neotestamentária é um grupo de crentes batizados que voluntariamente se reúnem para cumprir a grande comissão. Então, você vem para esse lugar aqui, não por causa do lugar, mas por causa da congregação, certo? A gente vem aqui, esse é o nosso lugar onde a gente consegue se reunir. Por que nós queremos fazer? Porque somos crentes. E nós estamos obedecendo a Deus, ou querendo obedecer, então nós fomos batizados publicamente, por imersão, falando ao mundo, eu agora sou de Jesus. Eu fui batizado, eu sigo a Ele. Ele me salvou, depois eu fui batizado, eu quero servir a Ele, eu quero me congregar com esses irmãos. Alguém obrigou você a vir? Pastor torceu seu braço? Não, é voluntário. Você quis vir e você veio e eu fico feliz, né? Então é isso. Que se reúne para cumprir a grande comissão. Por que eu estou aqui? É gostoso. Não, a igreja local não é, você não chega lá porque é gostoso. A ideia é crescer no conhecimento de Deus para poder fazer a obra dele, que é essa grande comissão que a gente vê a Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Agora, essas passagens aqui na apostila, Mateus 28, João 3,16, Atos 2, 1 Coríntios 12, Hebreus 10, dá para ler todas essas passagens, vocês podem fazer isso em casa, mas elas são algumas passagens que servem como a base desta definição. Podemos notar que ela estabelece que a igreja é um grupo de crentes, ok? Então, pergunto para vocês, é possível descrente ou incrédulo ser membro, espiritualmente falando, de uma igreja? É possível? Não. Agora, é possível uma igreja local não perceber que a pessoa não é de Deus, não é salva,
e incluir na membresia. É possível isto acontecer logisticamente? É possível, mas não é correto, né? Por causa disso, quando alguém fala para mim, pastor, eu gostaria de ser membro da sua igreja, eu falo, eu também quero que você seja membro, vai ser uma bênção para nós. Eu gostaria de conversar contigo para entender a sua salvação e se você realmente concorda com a direção e a doutrina da nossa igreja. Porque primeiro você tem que ser salvo, mas também eu quero saber que você concorda. Por exemplo, nossa igreja é tradicional. Nossa igreja não é pentecostal. Se alguém quiser se membrar na nossa igreja, mas quer mudar tudo aqui para essa igreja pentecostal, vocês acham uma boa coisa isso? Não. Se você quiser ser pentecostal, frequente uma igreja pentecostal, né? Não é uma briga, é uma forma correta de lidar com diferenças, né? E agora, eu concordo com a igreja pentecostal? Não, eu não concordo, mas também não quero brigar com a pessoa sobre as diferenças. A ideia é compreender isso, mas principalmente quem é membro é para ser crente. É só crentes. 1 Coríntios 12, 13 diz que nós somos batizados para dentro do corpo, que quer dizer que o Espírito Santo nos coloca no corpo de Cristo. Então a igreja reconhece isso por aceitar somente crentes como membros. Agora, número 2 aqui, crentes batizados. Crentes batizados. O que é o batismo? Aqui, o batismo é o batismo pelas águas, né? Por imersão. Eu não vou entrar em todos os detalhes sobre tudo isto. Mas, depois de receber Jesus, o primeiro passo da vida cristã, a primeira coisa que você deve estar pensando é: eu quero declarar isso por meio do batismo, porque é isso que Jesus ordenou. Ele mandou isto, então eu quero me batizar. Então a igreja não deve receber alguém como membro que diz: eu sou crente, mas eu não quero me batizar. Não está certo isso. Você quer seguir a Jesus conosco? Sim. Então você deve aceitar o que ele manda. Ele falou para você se batizar, né? Agora, é possível alguém frequentar uma igreja sem ser membro? Claro, e acontece sempre. Por muito tempo a nossa igreja, lá do outro lado, quando a gente tinha o prédio lá, tinha mais pessoas frequentando que não eram da nossa igreja do que pessoas que eram membros. Agora mudou, agora a maioria é membro, mas antigamente era o oposto. Por quê? Porque era uma igreja nova. Eu não estava dizendo: ei, você quer ser membro? Então você é membro. Você quer ser membro? Ah, então você é membro. Não, graças a Deus eu não fiz isso, porque, nossa, imagina a bagunça na membresia. Tem um monte de gente que agora não vai para a igreja nenhuma, não serve a Deus, não faz nada. Não é certo isso, não é correto. Número 3, que voluntariamente se reúnem. Então, a ideia é não obrigar, mas o povo quer cultuar a Deus e ter comunhão fraternal, né? Eu gosto de estar com vocês. Quando eu estou aqui, arrumando as coisas no prédio, e você aparece, eu falo para você, boa noite, ou bom dia. Eu falo isso de coração. Realmente uma coisa especial para mim ver você aqui. Eu não quero estar aqui sozinho. Vocês estão entendendo? Faz muito sentido isso? Mas existe essa comunhão fraternal. Número 4, para cumprir a grande comissão. O objetivo é ser uma luz na comunidade. Irmãos, eu quero muito que todo mundo entenda. Se você entende isso, faz assim com sua cabeça. A igreja tem uma missão. Você entende isso? Isso. A igreja tem uma missão. Nós estamos gostando da comunhão. A gente acabou de comer juntos entre as 2 aulas hoje à noite. Mas nós não estamos aqui só para encher a cabeça com informações bíblicas. A gente precisa colocar em prática as coisas. Sabe por que o mar morto é o mar morto? Porque tudo entra e nada sai. E no cristão, o que entra no culto pela pregação da palavra é para eu passar para os outros, para eu não ser o próprio mar morto, né? Eu preciso, Deus me deu isso, eu quero compartilhar com os outros. Continuando aqui, penúltimo parágrafo de página 15. Atos 14, 21 a 23 revela o padrão que o apóstolo Paulo seguia ao plantar igrejas. Versículo 23 chama esses grupos
que nem tinham pastores ainda de igrejas. A obra missionária, portanto, não deve ficar distraída por acreditar que uma igreja local só existe quando está 100% desenvolvida. Se em um local existe, preste atenção, se em um local existe um povo salvo que busca servir a Deus em Jesus Cristo, então existe uma igreja. Existe. Alguém me fala, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão comigo? Todo mundo está aqui? Quando é que a Igreja Batista Independente, aqui em Ouro Preto do Oeste, começou a existir? Quando? Quando é que essa igreja... Eu não estou falando sobre diante do governo. Eu estou falando de acordo com a Bíblia. Quando é que essa igreja aqui começou a existir? Eu vim de membro de outra igreja. Eu vim para plantar uma nova igreja aqui que não era minha. Eu vim para fazer isso. Quando é que ela teve o início dela? Quando? O que vocês acham? Isso, os primeiros membros sendo batizados. Júlio César, parabéns, que resposta boa. Mas é isso mesmo. Mas realmente, boa resposta. Na hora da igreja receber os primeiros membros pelo batismo, a igreja local começou a existir. Agora, as pessoas, quando receberam Jesus, entraram na família de Deus, a gente sabe disso, mas para formar a nossa igreja batista independente nessa cidade, foi quando as primeiras pessoas foram batizadas. Isso aconteceu, se eu não me engano, em 2013, os primeiros membros, que nem fazem parte mais da nossa igreja, mas foi o início da nossa igreja, foi o início. E daí a coisa vai continuando. Pastor, mas o aniversário da nossa igreja não é quando a gente arrumou um prédio? Não. Prédio não é igreja. Prédio é prédio. A igreja é povo. Povo salvo e batizado. Esse é o início da igreja. Se você quiser celebrar o dia que você arrumou um prédio, celebre. Fique à vontade. Mas, biblicamente, a igreja não começa com prédio. Começa com crentes batizados entrando na membresia da igreja. A Bíblia nos mostra que a igreja local pode existir sem pastor, sem diáconos e sem escola dominical. Ainda que isso pareça bem primitivo, o conceito básico da igreja local é extremamente simples. Eu tenho certeza que alguém vai assistir essa aula online e vai querer brigar sobre alguma coisa que eu estou ensinando, mas é o que a Bíblia fala. Página 16. Rapidinho aqui. A tecnologia e a questão de ser local. Alguém fala, tecnologia, mas para onde o pastor vai agora, né? Tecnologia. Vamos ver aqui rapidinho. Por meio da tecnologia, muitos procuram ter uma experiência eclesiástica de forma virtual. Chama-se igreja na internet, igreja online, ciberigreja ou igreja digital. Não sei se vocês falam ciber ou cyber. Cyber, né? Usa a pronúncia diferente, tá? Cyber-igreja. Ainda que tal seja uma boa forma de fazer muita coisa cristã, não é uma igreja no sentido neotestamentário, porque falta o conceito local. Uma comunidade virtual não é uma comunidade visível que se reúne diante do mundo. E não é adequada para a comunhão, as ordenanças e a prática do amor fraternal na congregação. Então, você pode fazer uma coisa pela internet, conversar, pregar, orar, dá para fazer tudo isso. Mas ter uma igreja local, não. A igreja local é outra coisa. A tecnologia traz muitas vantagens e oportunidades para espalhar o evangelho e ensinos bíblicos, mas não pode substituir os cultos presenciais da igreja. Agora, a autonomia da igreja local. Ainda que uma igreja local consiga existir com muito pouco, o missionário sabe que ela precisa ser bem estabelecida para poder, número 1, continuar a existir e, número 2, corretamente funcionar. Eu perguntei para vocês hoje à noite, se eu sair dessa igreja agora e ir para outro lugar, essa igreja já existe? Já existe. Precisa de mim para existir? Não. Mas eu sei que a minha obra não é somente deixar uma igreja existir,
mas é para estabelecê-la, para ela poder continuar a existir, né? Se eu sair, eu não estou dizendo que vai acontecer, que eu vou sair, a igreja vai sumir, mas alguém vai ter que ensinar, alguém vai ter que pregar, alguém vai ter que administrar, alguém vai ter que disciplinar membros errados, alguém vai ter que fazer alguma coisa. Você não pode simplesmente existir e achar que vai continuar a existir. Tem que ter pessoas servindo a Deus. Então, o alvo do missionário, o alvo do pastor, não é sempre ser o líder, mas é treinar a nova liderança. É trazer para frente aqui o William, o Joatan, o Paulo e outros que ajudam aqui na frente. É treinar homens e mulheres para servir nesse lugar, aquele lugar, com decorações, música, sei lá. E daí, quando o missionário for embora, a igreja continua, está de boa, não tem problema, já tem pessoas servindo. O objetivo do missionário, portanto, é plantar uma igreja que tem autonomia. Agora, note aqui, porque isso é muito importante. Uma igreja autônoma, ok? Nós estamos falando sobre uma igreja saudável, madura, que continua, não precisa mais do pastor estrangeiro, do missionário, ela continua. Ela tem que ter essas 4 coisas, ou ser essas 4 coisas, ok? Número 1, a igreja autônoma é autossustentável. Quer dizer que ela paga as contas dela, sem precisar de subsídios estrangeiros, ok? Agora, no caso da nossa igreja, estamos pagando várias coisas, mas está entrando o suficiente para pagar um pastor um dia para sustentar ele? Não chegou a esse nível ainda. Estamos esperando esse momento chegar, né? Para poder, porque eu recebo o meu sustento dos Estados Unidos como missionário, mas a nossa igreja tem que dar o suficiente para pagar as contas e sustentar o pastor. Estamos querendo chegar a esse dia. Segunda coisa, autopropagante. Ela evangeliza e apoia missões, né? Agora, quem vai no evangelismo nos sábados, além do pastor e a família dele? Pouca gente. Pouca gente. A ideia é chegar a um ponto que a nossa igreja evangeliza sem o pastor. Vai, evangeliza. E pensa, pastor, precisamos apoiar missionários, precisamos convidar missionários aqui, precisamos enviar missionários. E eu posso morrer e isso continua. É uma igreja autopropagante. Terceira coisa, autoadministrativa. É uma igreja que administra o próprio ministério dela. Eu não preciso mais organizar eventos, organizar ou decidir qualquer decisão grande da igreja. Eu não preciso mexer com a logística. A igreja faz de tudo. Tudo. Ela faz de tudo. É uma igreja autônoma. E quarta coisa, auto-instrutiva, é uma igreja que ensina o próprio povo dela, né? Que o povo está se edificando na palavra. Tem pessoas ensinando na escola dominical ou pregando no púlpito, mas de uma forma ou outra o povo está aprendendo a palavra de Deus. Então, tudo isso necessita de um pastor? Não, na verdade não necessita de um pastor. É bom ter pastor? É maravilhoso. É maravilhoso. E todos nós sabemos disso. Mas para uma igreja ser autônoma, é uma igreja que consegue fazer isso sem precisar do missionário que veio de outro país para continuar, manter, organizar estas coisas. Baseado nessas 4 necessidades, o missionário não abandona a igreja recém-plantada, mas fica com ela e a ajuda até chegar a esse nível de maturidade. Isso não exige que o missionário esteja presente a cada momento. O apóstolo Paulo, por exemplo, deixava igrejas novas por um período antes de voltar a fim de estabelecer melhor a estrutura e base doutrinária delas. E você vê isso em Atos 14, e eu vou dar até uma lição inteira para essa passagem. Vamos terminar aqui hoje à noite, aqui com os desafios diferentes diante do objetivo comum. Dependendo do contexto ministerial, a cultura do povo, o nível de compreensão e outros fatores, o tempo necessário para conseguir esse nível de maturidade varia de igreja em igreja. Eu, por exemplo, queria chegar aqui em 2012 e sair em 2016, 2012 até 2016, 4 anos, eu queria ir plantar outra igreja. É 2024,
25, eu estou aqui ainda. A nossa igreja fez assim, eu falo de números. E eu assim, montanha russa, assim, assim, e às vezes aqui, aleluia, aqui chorando, sabe? Aleluia, chorando esse negócio, né? Mas o tempo inteiro, a igreja amadurecendo e o núcleo ficando cada vez mais forte. Estou falando dos membros centrais da nossa obra aqui. É importantíssimo o missionário compreender que não existe dois povos iguais, nem duas igrejas iguais. A própria Bíblia compara os povos evangelizados e as igrejas plantadas. Por exemplo, Atos 17, versículos 11 e 12 diz: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muito deles e também mulheres gregas de classe nobre e não poucos homens. Então ele fala aqui, o povo em um lugar recebeu melhor a palavra de Deus do que o povo em outro lugar. Isso vai impactar o crescimento e o amadurecimento da igreja? Vai muito. Então cada missionário ele vai para a África, vai para a Ásia, vai para a Europa, vai para qualquer lugar, América do Sul. A experiência vai ter certas diferenças e o tempo é diferente. Eu vejo missionários lá para São Paulo, a situação deles é diferente do que a situação da gente aqui em Rondônia. É diferente, porque eu conheço eles, eu conheço as obras, eu já ajudava nas obras lá, eu conheço os pastores, eu sei que é diferente. O objetivo não é fazer uma igreja igual uma outra, mas sim garantir que toda igreja tenha os componentes básicos para ser uma igreja e que tenha a maturidade para poder não somente sobreviver, mas também progredir. Ao terminar a obra de plantar a igreja em Éfeso, Paulo disse aos anciãos daquela igreja, em Atos 20, versículos 31 e 32, ele disse para eles: portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendou-vos ou confio-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança para todos os santificados. Ele basicamente estava dizendo: vocês têm a palavra de Deus, vocês têm o Espírito Santo de Deus. Eu trabalhei por 3 anos com vocês, chorando até e tentando explicar para vocês como que é. Agora minha hora chegou e eu vou embora. E isso aconteceu na Atos 20. Chegou aquele momento. Vai chegar um momento que eu preciso encomendar essa igreja ao Senhor. Que quer dizer confiar a Ele. Deus, eu fiz a minha parte. Eu entrego essa igreja para o Senhor. E eu acredito que um dos momentos mais difíceis, se não é o momento mais difícil para o missionário, é quando ele precisa dar tchau para uma igreja, que é a família dele. E eu estou aqui, minha mãe está aqui, meu pai está aqui, meus irmãos estão aqui? Não. Eu tenho a família que eu trouxe para cá, mas até isso, a Celina já foi embora, o Gabriel vai embora daqui a pouco, né? E daí os outros também. Então é difícil. Mas tudo na hora de Deus, tudo ao tempo determinado, como a Bíblia fala. E Deus escolhe o momento certo.